Bem-vindos ao Globo News Painel. Como é que vai a presidente Dilma Rousseff como chefe de governo, chefe de Estado no Brasil? Nós fizemos um balanço pouco depois da posse da primeira mulher presidente do Brasil e diante dos últimos acontecimentos políticos, a nossa ideia para essa edição do Globo News Painel é fazer um balanço do governo Dilma e, particularmente, como que o governo Dilma enfrentou as recentes crises. São 3 os participantes aqui no estúdio da Globo News de São Paulo e são 3 cientistas políticos. Eu começo a apresentação dos nossos convidados por José Álvaro Moisés, que é professor do Departamento de Ciência Política e é também diretor do Núcleo de Políticas Públicas da USP. O segundo cientista político é Cristiano Noronha, ele é vice-presidente da Arco Advice, é uma consultoria política que tem sede em Brasília. E o terceiro cientista político é Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Zé Álvaro Moisés, algumas pessoas dizem que o governo Dilma começou agora. Isso, no fundo, é uma crítica, não é um elogio? Pois é. Parece que o que está sendo dito é que antes ela estava inteiramente subordinada ao ex-presidente Lula. Foi preciso uma crise, em parte uma crise provocada, uma crise de dentro do governo, e para ela poder aparentemente assumir. Eu não sei se isso é bem o diagnóstico adequado, né? Mas eu acho que efetivamente, a presidente Dilma está num dilema. Ela tem que se libertar, por um lado, do suposta, criador, como dizem. Do criador, né? E, ao mesmo tempo, tem que coordenar uma base de apoio que é muito heterogênea, muito complicada, que ela não demonstrou, nesses primeiros meses, muita habilidade para fazer. Quer dizer, o governo está com uma batata quente na mão, a meu juízo. Agora, William, eu estou impressionado com a capacidade do governo de criar crises, crise atrás de crise, né? Bom, isso não teve só o caso Palocci, agora teve o caso esse da medida provisória relativa à Copa e à Olimpíada. Quer dizer, o governo ganhou, mas do ponto de vista da opinião pública, eu acho que vai ser um problema. Como diz o Procurador-Geral da República, é um absurdo se imaginar é um em sigilo. Absurdo total, né? Vamos pegar esses casos um por um para ver especificamente como é que o governo se comporta e ver se a gente puxa uma linha daí. Se, como diz o Zé Álvaro Moisés, Cristiano, o raciocínio, digamos assim, claro, um pouco irônico, né? O governo começou agora, não seria adequado. Qual seria o diagnóstico do governo agora, no seu entendimento? Bom, o diagnóstico é de que a Dilma, ela começou o governo muito à sombra ainda de um presidente extremamente popular, e que saiu de cena e deixou a presidente montar ali o seu governo, ainda com muita interferência do ex-presidente Lula. A ponto de... Quase que você falou presidente. Do ex-presidente Lula. Ele, inclusive, recomendou a Dilma que mantivesse algumas pessoas, indicando algumas pessoas para algumas posições chave no governo. Antônio Palocci, por exemplo, era uma dessas pessoas que ocupava um cargo extremamente importante na Casa Civil. Defesa, Casa Civil. Exatamente. Então, Lula teve uma interferência muito grande na montagem desse governo. É uma montagem feita com a ajuda do ex-presidente, mas que não seria ele que iria tocar, sendo a Dilma tendo que imprimir o seu novo perfil. Então, na verdade, ela estava gerenciando um governo que parte vinha já montado, que não tinha inicialmente o perfil dela, né? A partir dessas crises, desses problemas todos que foram gerados com a crise Palocci, ela passou, portanto, a dar a esse governo um perfil mais parecido com ela. Aparentemente, isso explica até a razão de que ela não tenha aceitado a tentativa de alguns partidos de impor a ela determinado substituto. Tentaram impor a ela uma escolha alternativa ao Palocci, ela não aceitou. Tentaram impor a bancada do PMDB na Câmara, especialmente, um substituto para o Luiz Sérgio na articulação política, ela também não aceitou. Então, ela montou, agora, presume-se que ela tem ali um controle maior da situação. Vocês dois sugeriram de cara, eu acho, uma questão para eu começar a submeter à apreciação do Rafael, que é a seguinte: o governo produziu ou não produziu, não importa, o governo esteve confrontado com crises importantes do ponto de vista político. Essas crises foram transformadas em virtude por parte da Dilma, ou simplesmente ela foi obrigada a lançar a mão correndo de expedientes, o que nos faria, em consequência, esperar que venha aí mais outra crise e venha aí mais outra crise?
Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu imagino que o adjetivo crise é válido só para o caso Palocci. Acho que, de resto, são medidas que o governo toma, algumas são impopulares e geram mobilização da opinião pública no sentido contrário, mas acho que o grande efeito é o que a Dilma vai fazer em termos de articulação política a partir do caso Palocci. É uma janela de oportunidades para que ela, na linha do que o Cristiano comentou, de tentar impor um padrão mais parecido com o que ela julga necessário. Acho que a Dilma, do ponto de vista da coordenação política, William, ela enfrenta um paradoxo. Por um lado, ela precisa se libertar do Lula, criar o capital político próprio para fazer a gestão de uma base aliada que não é criado por ela. Eu acho que, a despeito do número de partidos, da heterogeneidade ideológica, o problema é que não foi ela que montou essa base. Ao mesmo tempo, quando você olha para as pesquisas de opinião pública, a sociedade aparentemente, pelo menos a julgar pelo Datafolha, avalia como positivamente a participação do Lula. Na pesquisa do Datafolha mostrou isso. E aí, portanto, ela ao mesmo tempo também tem um limite, ela não pode se dissociar muito do Lula, sob o risco de ter, enfim, esse grande capital político do presidente, que ao mesmo tempo atrapalha, mas aos olhos da opinião pública é bem visto. Então, acho que é uma janela de oportunidades. Pelas mudanças, a gente ainda não tem muita base para dizer que, de fato, ela vai aproveitar e que o governo vai ser mais exitoso do que tem sido até então. A bola que o Rafael deixa quicando é clássica, Zé Álvaro. O Lula está atrapalhando ou está ajudando? Quer dizer, olha, eu tenho um pouco de dúvida sobre essa pergunta que o Datafolha fez, viu? Eu Veja também, bem, Rafael. A formulação da pergunta induz um pouco a resposta. Exatamente. A formulação da pergunta, as pessoas vão dizer, não, nós não queremos que o presidente atue. Quer dizer, com toda a popularidade do Lula, com o governo que ele fez, por bem e por mal, com a popularidade que ele terminou, muito dificilmente o resultado seria diferente. Então, eu realmente, aí, até do ponto de vista metodológico, eu não faria essa pergunta, se fosse fazer pesquisa. Agora, a pesquisa do Datafolha tem várias indicações. A popularidade da presidente Dilma cresceu em relação à última pesquisa. Era 47, foi para 49. Mas numa série de outros indicadores sobre atributos da presidência, qualidades de enfrentar a crise, de agilidade, etc., houve uma queda. E no caso específico da crise do Palocci, apenas 1/3 dos entrevistados consideraram que ela foi bem. O resto deu digamos assim, deu uma sinalização de uma avaliação menos positiva. Então, eu concordo com essa observação, eu acho que ela está diante de um paradoxo. Não é fácil resolver esse paradoxo, se libertar do criador, dar digamos assim, uma marca própria para o governo. E eu imaginaria que com a indicação das ministras que ela fez, pessoas que são próximas a ela, e a Gleisi Hoffmann, tanto a Ideli quanto a ministra da Casa Civil, a Gleisi, não são pessoas próximas a ela, mas também têm um estilo semelhante. Elas são todas consideradas duronas, gerentes, etc. Bom, isso poderia indicar que ela está indo numa direção de uma marca específica do seu governo. Mas as atrapalhadas, a meu juízo, no Congresso Nacional são, eu diria que tem crise, sim. Teve crise no caso do Código Florestal. Ela vai ter que administrar um enorme problema agora para adequar o que foi aprovado na Câmara em relação ao Código Florestal. No Senado. No Senado, você quer dizer. O Senado vai enfrentar a questão, mas tem uma série de pontos do Código com os quais ela não concorda. Ela disse que não concordava na campanha, ela disse depois e ameaçou vetar. Não, eu não quero interromper de maneira nenhuma o fluxo do raciocínio. Eu só quero esgotar essa questão do personagem Dilma, personagem político, bem entendido. Sim. E aí vamos pegar ponto por ponto. Esses aspectos que você já levantou na sua primeira intervenção e você voltou agora. Eu estou absolutamente claro a respeito da insistência que você está colocando. Vamos ver alguns pontos específicos, mas eu queria dar a oportunidade a você, Cristiano, de ver qual é o seu raciocínio em relação a esse paradoxo, para usar a expressão do Rafael e do Zé Álvaro Moisés, em relação à primeira mulher presidente da República, cuja principal cacife de popularidade lhe foi transferido pelo presidente mais popular da recente história do Brasil, e que medida ela está conseguindo usar e, ao mesmo tempo, se livrar desse, vamos considerar, ativo
Bom, sem dúvida nenhuma, o Lula para Dilma é um ativo importantíssimo e ela tem que realmente utilizar isso. Aí a população, especialmente quando você olha a fundo os números do Datafolha, nos detalhes, por exemplo, regional, no ponto de vista de nível de escolaridade, você vê que realmente a interferência do Lula ela é muito bem-vinda na classe baixa, nas pessoas que têm nível de escolaridade menor. Isso é facilmente explicado pela melhora que essa população inteira teve durante todo o governo Lula. O acesso a crédito, renda... interpreta quase como um garantidor. Exatamente. Vê ele ali como um avalizador, como um garantidor e uma pessoa que pode contribuir, como contribuiu durante o governo, com o governo Dilma. Então, obviamente que essas pessoas querem o presidente da República por perto. Isso. Tá, aí você está explicando um lado da questão. O Rafael está me pedindo a palavra, não sei se você quer concluir antes. Sim. E agora, obviamente que as pessoas aproveitam essa... É bom ver isso, é bom ter o Lula por perto, mas outros desafios estão postos para o presidente. Quer dizer, os desafios agora, eles não estão mais simplesmente na questão da distribuição de renda, porque isso tende a continuar. Além disso, que ela já tem... Isso me lembra um pouco ao Plano Real, quer dizer, são desafios que estão se agregando à agenda da presidente. Quando o Lula tomou posse, além da estabilidade que já tinha sido garantida pelo Lula, pelo Fernando Henrique, que o Lula teve que manter, ele teve que agregar uma outra coisa na agenda. Vamos para a Dilma, ela tem estabilidade econômica, ela tem desenvolvimento social e agrega-se aí mais um tema na agenda, que é a questão de infraestrutura, especialmente com relação aos eventos que nós temos pela frente. Então, é isso que se cobra dela, é isso que espera, e é aí, muito provavelmente, que a diferença entre ela vai estar colocada. Eu acho que um ponto importante é essa separação entre uma coisa é a importância que o Lula tem para a imagem da Dilma junto à opinião pública como um todo e captada por essas pesquisas eleitorais. Acho que um segundo ponto, e aí eu acho que nesse sentido a dependência do Lula não é tão positiva assim para a Dilma, que é a gestão do dia a dia do processo político, encaminhamento de projetos, enfim, a discussão seja no parlamento, seja no interior do governo. Eu acho que a Dilma precisa ganhar capital político próprio, né? Transformar essa relativa alta popularidade que ela tem perante a opinião pública em capital político próprio. Um dado relevante a Dilma tem pouco controle, aparentemente tem pouco controle do próprio PT. Hoje o PT na Câmara é um dos obstáculos para que o governo seja minimamente eficiente na imposição da sua agenda. Então a gente já começa a assistir aí sinalizações de que o Lula deve intervir novamente, ter uma nova conversa com a bancada petista na Câmara. E aí eu acho que nesse sentido a presença do Lula não é positiva se a Dilma de fato quer tocar uma agenda própria à luz aí dos novos problemas que vêm aparecendo na conjuntura. Vamos aos temas específicos, Zé. Vamos pegar a questão do Código Florestal. Vamos pegar a questão do sigilo eterno para os documentos oficiais. Vamos pegar a questão da distribuição do assim chamado kit anti-gay nas escolas. São várias questões nas quais a impressão que fica, a gente lendo a imprensa brasileira, a impressão que fica é que o governo muda muito rápido de posição conforme as diversas coligações que nem sempre está muito claro que tipo de grupo está defendendo o quê. Está correta a impressão que a gente tem lendo a imprensa? Não, eu acho que você está correto, sim, o que você está dizendo. Eu concordo com isso. Quer dizer, a impressão que o governo está oferecendo é que ele está oscilando, não tem clareza em objetivos no que diz respeito a essas questões, que não são questões pouco importantes. Eu peguei 3 que são desligadas. O caso do Código Florestal é muito importante, porque diz respeito, por um lado, a uma atividade, a um lado da economia que é muito importante nesse momento no país, mas, ao mesmo tempo, diz respeito a todos os problemas de preservação ambiental, de uma consciência que está aumentando, que, como na campanha de 2010 o resultado da Marina Silva demonstrou, né? E a Dilma sinalizou numa direção, a presidente Dilma, no Congresso oscilou, o líder do governo não sabia bem o que fazer. Quem assistiu naquela madrugada a votação e o que aconteceu, cada um falava uma coisa. O líder do PT, Paulo Teixeira, dizia uma coisa, Vacareza dizia outra. Quer dizer, nós estamos vendo problemas aí, problemas de coordenação.
Claro que você pode dizer, numa base tão ampla, eu acho que a heterogeneidade nesse sentido prejudica, não só por razões ideológicas, mas por razões mesmo de organização. Partidos médios, partidos grandes, partidos muito pequenos, tudo isso cria problemas de coordenação. Agora, o governo tem que enfrentar isso e tem que ter os seus operadores. Se você pegar os outros casos, também são temas do ponto de vista social, do ponto de vista humano, extremamente importantes. Não é? Como é o caso do kit anti-homofobia. Claro, o kit que foi feito, de repente tem problemas, substitui o kit. Mas é preciso enfrentar essas questões e não ter 2 ou 3 posições. Aliás, eu penso, William, que isso apareceu, de certo modo, na campanha eleitoral. Não é? O presidente Dilma tinha uma posição sobre o divórcio, mudou ao sabor das pressões sobre o aborto. Ao sabor da pressão da bancada e do seu apoio evangélico. Claro que as pessoas podem mudar de opinião, mas você não muda tão rápido de opinião em questões tão substantivas. Tudo bem, mas aí qualquer um vai dizer o seguinte para você, eleição, campanha, que é o que os políticos e os marqueteiros sempre falam. Agora, o que nós estamos vendo agora, ou melhor, o que estamos tentando estabelecer agora, e é isso que eu estou submetendo à análise de vocês, é isso, Cristiano, é uma mudança constante de posição, em outras palavras, falta clareza à presidente Dilma sobre o que ela quer? Eu acho que não necessariamente falta clareza a ela, mas falta clareza também aos principais líderes hoje partidários. Quer dizer, você, com relação, por exemplo, à questão do Código Florestal, o PMDB estava aliado ao PSDB. Aliás, o PSDB, por uma razão simbólica até, eles tinham uma emenda similar ao do PMDB, mas eles desistiram da dele para apoiar do PMDB, para realmente passar para a opinião pública uma demonstração de briga entre a base, coisa que foi elogiada até pelo líder Henrique Eduardo Alves durante o processo... O líder do PMDB. O líder do PMDB durante o processo de votação. Você olha agora a questão de tornar ou não os documentos públicos. Quer dizer, o PMDB está absolutamente dividido, né? O presidente do Senado é favorável que mantenha o sigilo, o presidente Collor também, e o PT já quer a abertura. Então, para evitar contrariedades com a base, a presidente Dilma aparentemente tenta gerenciar. Veja a questão dos royalties dos governadores também, quer dizer, a presidente recebeu... Que já não havia sido resolvida no governo anterior. Exatamente, a presidente Dilma recebeu, por exemplo, os governadores do Norte, Nordeste. Na semana que passou. Né? Exatamente, querem uma distribuição mais igualitária. E ela disse, por favor, resolvam isso com os governadores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Então, essa heterogeneidade da base, essa fragmentação, ela acaba tornando esse firmamento de posição por parte da presidente, eu acho que um tanto quanto complexo. São temas delicados, complexos e que, num relacionamento onde você tem uma base completamente... indócil e completamente fragmentada e não satisfeita com o governo, profundamente magoada com o governo, insatisfeita com o governo, qualquer elemento como esse é suficiente para riscar ali um fósforo numa sala onde tem muita pólvora, entende? Rafael, é essa a causa disso que está sendo interpretado por boa parte dos analistas políticos como uma sensação de um governo inoperante e paralisado? A heterogeneidade da base aliada, que, como você acentuou na sua primeira intervenção nesse programa, não foi a Dilma que construiu? Olha, eu acho que parte da explicação, e boa parte da explicação, recai mesmo no fato de são partidos que não foram construídos à luz de uma plataforma de políticas. Eu acho que, nesse sentido, a campanha eleitoral mostrou bem, né? Em algum momento do segundo turno ali, você já não sabia quem defendia o quê, os candidatos poucos se posicionaram, e aí incluindo a presidente Dilma Rousseff, sobre essas questões mais espinhosas, e eu acho que esse cenário pré-eleitoral se estabelece no seu governo. Acho que e note como as avaliações em torno da Dilma são um pouco paradoxais. Por um lado, ela tem uma imagem de ser pouco dada a fazer parte do processo político, ou seja, para alguns com caráter... O que, do ponto de vista da opinião pública, não é necessariamente uma crítica.
dado o fato de como que a opinião pública enxerga a política como sendo mesmo um jogo sujo. Não, sim, eu acho que o que mostra é assim um pouco o lado da gente ainda não tem entendido muito bem um governo Dilma, né? Porque por um lado tem uma crítica, ela é avessa a esse processo político mais ordinário, né? Com alguns ainda chamam de autoritário, enfim, se você constantemente vê indicações dessa natureza, e por outro lado uma maleabilidade em termos de preferências, né? Em algum momento sinalizou em relação à questão dos documentos sigilosos e de outros pontos que ela vem se alternando. Se o governo não tem uma posição firme, né, pelo menos para ponto de partida para a negociação, fica difícil ela ter uma coordenação política. Eu acho que o que essa crise mostrou é que a Dilma precisa exercer não só uma liderança institucional, né? Ela foi eleita com a ideia de ser uma boa gestora, mas a presidência da República não é uma boa gestora, e ela precisa escolher, né? Governar é fazer escolhas, e ela precisa que ela mantenha a posição para que... Posso submeter a vocês, logo depois do intervalo, exatamente essa questão? Que escolhas o governo está fazendo, tanto o personagem central, político, o da presidente, como essa constelação no Congresso? A gente fala disso daqui a um instantinho, logo depois do intervalo. Fiquem conosco. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, examinando o governo Dilma, que alguns dizem começou agora, ou, como se disse aqui no começo do programa, talvez este não fosse o melhor diagnóstico. E a pergunta que ficou no ar, Zé Álvaro Moisés, no final do primeiro segmento do programa, foi em relação às escolhas que o governo está fazendo. Você as identifica? Eu acho que o Rafael tocou em pontos importantes. A diversidade das escolhas, num contexto em que a presidente precisa de coordenação, não precisa ser tudo homogêneo, mas precisa amarrar as pontas, né? As escolhas, eu não sei, todo mundo diz que a escolhida como ministra das Relações Institucionais é uma pessoa que criou muitos problemas no Senado, e não só no Senado. Se ouvir as pessoas em Santa Catarina, vai aparecer problemas dessa natureza também. Eu não estou dizendo porque eu tenha visto o problema, mas eu ouvi de pessoas diferentes isso. O que significa que alguém para operar a coordenação com esse contencioso, né, começou mal, não se reúne direito com as pessoas. Então, sim, mas conseguiram uma vitória importante do ponto de vista do governo na última quarta-feira, nas votações das MPs, que levaram tudo aquilo que causou essa revolta na opinião pública. Não sei se isso é inteiramente devido à Ideli, quer dizer, tem todo um contexto. Agora, eu acho que as escolhas vão na direção de que a Dilma está querendo, como nós... vários daqui disseram antes, não é? Está querendo enfrentar o paradoxo do seu governo com uma identidade, por exemplo, com a indicação de mulheres, de pessoas que, né, de outras políticas que são mulheres, do sexo feminino, e que, ao mesmo tempo, têm uma identidade própria. Será que isso vai dar marca ao governo? Eu acho que nós não sabemos, nós não temos suficiente informação. Vai depender, em grande parte, do perfil que a Casa Civil assuma, do perfil que agora a nova encarregada das relações institucionais realize com os partidos. De que modo vai se fazer essa ligação da base que está tão heterogênea? Não é? São questões que estão ainda não respondidas, Vamos indefinidas. tentar examiná-las? Primeiro, que escolhas elas estão fazendo para colocar você diante do mesmo desafio a partir da última intervenção do Rafael no final do primeiro bloco? E segundo, se você quiser já logo engatar a segunda, a terceira e a quarta marcha, Cristiano, esses desafios que o Zé Álvaro colocou para nós aqui, olha, se eu vou interpretar rapidamente o que ele disse, há uma série de balizamentos colocados aí que não se sabe para onde vão, ou se pode antecipar para onde vão. Bom, é importante ressaltar uma coisa aqui, William, que a marca do governo da Dilma, eu não acho que dependa necessariamente do Congresso Nacional. A Dilma, ela pode criar uma marca independente do relacionamento do Congresso. Você veja que... Porém, não criou, é isso que você está dizendo? Até agora, não criou. Está tentando buscar essa marca. A marca da eficiência, a marca... Posso fazer uma objeção para complicar o teu pensamento e você responder? Sim. Com alguém que não tem carisma, como tinha o Lula, como é que ela vai, fora do Congresso, fazer essa marca? Por exemplo, no que diz respeito ao programa de pobreza.
Não, mas isso aí independe de carisma. A mesma pergunta faziam antes. A dúvida havia, por exemplo, antes se a Dilma ia ganhar a eleição porque ela não tinha carisma, ela ganhou. Então, falava, o apelido do Geraldo Alckmin aqui era picolé diet de chuchu, né? E ele acabou derrotando o PT. Então, não necessariamente o carisma, né? Não necessariamente o carisma, você precisa ter carisma para impor uma marca no teu governo. Então, eu acho que a Dilma não precisa ter carisma para impor uma marca ao governo dela. O que ela precisa é achar essa marca. O que ela precisa o problema já está posto, como eu falei no começo, o problema é o da infraestrutura, o problema é dos postos, mas você veja que os cenários econômicos todos de hoje, eles apontam que nós teremos um crescimento na economia nos próximos anos de 4%. Ou seja, a partir daí a população já vai estar satisfeita, a população já vai estar atendida. E economia funcionando, economia crescendo, gerando emprego, a presidente da República é eleita. Então, com relação a esse problema de eleição, se ela vai criar mais, isso aí é uma coisa que pode acontecer ou não, mas que isso não é o determinante, entende, para o sucesso do governo dela. O sucesso do governo dela é ela tocar bem, gerenciar bem esses desafios que já estão postos. O problema da infraestrutura de melhorar, do Brasil poder fazer mais do que já está dado como certo, que é o crescimento econômico. Isso, os analistas já informam, já vão ser da ordem de acima de 3,5% e 4% ao ano. Rafael. Eu acho que é importante separar em duas questões, dois grupos de questões para a gente entender um pouco as escolhas da Dilma. Acho que a primeira é no campo da gestão macroeconômica, e aí eu acho que eu concordo com o Cristiano, não há propriamente a participação do Congresso Nacional nessas decisões, historicamente é muito pequena, isso se concentra mesmo... O Congresso não decide a taxa de juros. Isso, no poder legislativo. Agora, mesmo nessas questões, acho que ainda falta uma certa coerência porque o que o governo Dilma quer. Porque, a despeito desses são cenários positivos para os próximos 4 anos. As questões às quais você se refere agora são na macroeconomia. Isso. E não só macroeconomia, mas gestão de infraestrutura, enfim, essa agenda que está posta aí para a sociedade brasileira e para a economia brasileira. Eu acho que mesmo nessas questões ainda falta a Dilma definir a cara do governo, o que ela de fato deseja, né? Se a gente olhar, por exemplo, em termos de questão macroeconômica, ela passa a primeira parte do mandato com a questão cambial e lutando contra a valorização do real, e a equipe econômica aqui e acolá sempre sinalizando que vai fazer alguma coisa, e de repente sobra o problema da inflação, ela já muda completamente o discurso, enfim, tem um... Só ali o parênteses, Rafael, e depois você retorna. Os mercados não parecem assustados com isso, eles estão contentes com isso que eles chamam de medidas macroprudenciais. Não à toa, só para complementar, que agora o risco Brasil ficou menor do que o risco soberano. Mas ali tem um truque. Né? Hoje o tema não é economia. Eu acho que tem se você pegar 5 anos, é o contrário. O risco brasileiro é o dobro do risco americano. É o uso do CDS. Exatamente. Que não é bem o critério que os mercados usam para isso. Mas só para fechar meu parênteses e devolver a palavra a você, desculpe tê-la tomado. Nessa área que os mercados chamam macroprudenciais, eles parecem convencidos que lá no final de 2012 a inflação volta para o centro da meta, que seria 4,5%. Eu acho que boa parte dessa tranquilidade do mercado se deve a questões de cenário internacional, enfim, de conjuntura econômica internacional, o fato que o mercado vem ganhando, enfim, e não vem sinalizando grandes problemas, mas também não vê, para alguns analistas começa a acender uma luz amarela. Mas, mesmo, independente da reação do mercado, acho que mesmo aí o governo ainda enfrenta problemas. Aí vem a segunda parte do raciocínio. E a segunda parte é a questão que a gente vai chamar aqui de social, temas sociais. Tem muito a ver com o Código Florestal, a política do governo para a questão da homofobia e alguns exemplos que a gente debateu aqui. E eu acho que nesse sentido, algumas questões não são propriamente questões de governo. Portanto, se você olha dentro da coalizão governista, você vai ver ambientalistas e ruralistas. Você provavelmente vai ver... Dentro da base aliada. Dentro da base aliada. Eu acho que algumas questões são questões de Estado e o governo não tem algum limite para fazer atuação. E eu acho que no caso da posição pessoal da Dilma, ela de fato tem sido muito instável e acho que muito em função de um perigo ou de uma sensação que falta a ela domínio de uma ampla coalizão política. E acho que aí tem faltado convicção para presidente.
Olha, eu acho que a questão da macroeconomia, também eu estou de acordo, em linhas muito gerais, está indo bem. Agora, veja que na pesquisa do Datafolha, as pessoas expressaram, os entrevistados expressaram preocupação com a economia, com a inflação e com a possibilidade de ter desemprego. Não é? E nós estamos efetivamente enfrentando um problema de controle da inflação. Aparentemente, de abril para maio, não é? As chamadas medidas de cautela ajudaram a algum... Mas esse é um dos dilemas que está posto. Não é? Eu assisti aqui mesmo no painel uma discussão recente sobre a desindustrialização, sobre problemas na área da... Quer dizer, nós temos alguns problemas que são estruturais que precisam de solução. Eu não estou dizendo que o governo não tenha posição sobre isso. É possível que tenha, mas ainda não apareceram com a clareza necessária. Agora, veja, como é que a presidente assume a sua identidade, uma marca própria e tal? Não precisa ser necessariamente alguém de um grande carisma, mas como ela saiu de um contexto, ela era a gerente dos programas do governo Lula, que tinha um enorme carisma, uma enorme popularidade, e ela precisa governar. E para governar ela precisa de apoio não só no Congresso, mas ela precisa de apoio da sociedade. A coordenação supõe, em parte, que a sociedade esteja compatível, esteja... Bom, desse ponto de vista, a identificação do que é o governo Dilma ainda não está suficientemente clara. Ela anunciou no discurso de posse, em vários momentos do início do governo, que seria o enfrentamento da pobreza, da miséria. Não é pouca coisa, não é pouca coisa, porque realmente, claro que houve melhoria no Brasil da distribuição de renda, ou pelo menos em alguns segmentos, mas nós temos ainda problemas de desigualdade muito sérios. Então, isso poderia ser uma marca que daria um lastro, inclusive, de maior popularidade. Poderia, ou seja, não está assim. Eu digo, poderia, porque essas coisas foram anunciadas, mas como ação de governo, coordenação, eu acho que ainda deixa a desejar. Não é? O que significa que tem um déficit na presença e na imagem do governo, na minha opinião. Bom, a palavra é tua, mas me referindo ao que você mesmo já disse aqui, acho que 2 ou até 3 vezes, Cristiano. Você diz que uma das marcas desse governo poderia ser, por exemplo, resolver questões de infraestrutura. Se está dado que a estabilidade monetária é uma conquista que a própria Dilma reconhece na carta aos 80 anos do Fernando Henrique, que causou tanto impacto no meio políticos, que o Lula provavelmente jamais assinaria uma carta daquelas, mas ela o faz e diz, olha, a estabilidade monetária é uma conquista que o senhor iniciou. As políticas sociais, aí não vamos ficar debatendo agora se o Lula começou ou não começou, estão associadas a ele indelevelmente. Depois os historiadores vão decidir se é verdade ou não. Do ponto de vista dela, você levantou uma tese, ela teria a possibilidade de mostrar que o país, nas mãos dela, resolve os seus problemas de gargalos severos, gargalos de formação de mão de obra, gargalos de educação, gargalos de infraestrutura, em todos os setores que a gente pega, porto, estrada, ferrovia, aeroportos e tudo mais. O que ela está fazendo nesse sentido? Bom, é importante lembrar como é que foi o início do governo Lula. Muitas pessoas, no início do governo Lula, disse que ele estava demorando, por exemplo, a mandar reformas estruturais para o Congresso Nacional. E as reformas que ele encaminhou para o Congresso Nacional chegaram em meados de abril do primeiro ano de governo dele. O programa Fome Zero foi um vexame inicial. Me lembro de um cheque dado pela Gisele Bündchen, que levou meses para ser descontado, porque ele sequer tinha uma conta bancária. No meio, quando o governo estava engrenando, veio escândalos envolvendo a Casa Civil também do presidente, veio o escândalo do Mensalão. Foi depois disso, praticamente, que o presidente Lula conseguiu, de fato, colocar a máquina para funcionar. Eu acho que a Dilma ela tem espaço, ao ter ocupado o Ministério da Casa Civil, William. A Casa Civil é o coração de todo o governo. É ali onde nascem e morrem as boas e as más ideias. Que nos outros governos, só para o nosso assinante ter uma ideia na comparação internacional, corresponde ao chefe de gabinete, ao Chief of Staff. Na verdade, é o grande organizador do funcionamento do governo. E a Dilma,
Dilma, ela teve a vantagem de, antes de ser presidente da República... Ter sido isso. Então, a Dilma, ela sabe exatamente o que funciona e o que não funciona no governo. Ela, por ter pertencido à Casa Civil, ela sabe exatamente onde estão os problemas, quais são os setores que precisam ser resolvidos e, melhor, como gerente do principal programa do governo Lula, que foi o PAC. Então, ela sabe onde está isso. O que falta, eventualmente? O que falta? O que falta? O que está faltando? Coordenação. Porque você vê um governo que vai em várias direções, resultados de quê? Resultado de uma montagem de uma equipe de governo altamente fragmentada. A fragmentação ideológica que se vê no Congresso Nacional em parte, transferida para a esplanada dos ministérios. Então, você tem ministros que compõem conselhos de governo que eles pertencem, quando pertencem ao mesmo partido, pertencem a correntes ideológicas diferentes. Morfologicamente, o PT é muito parecido com o PT. O PMDB é muito parecido com o PT. Os dois partidos, eles são... A brincadeira é que dizem que o PT se PMDBizou. Exatamente. São partidos cheios de... Tem alguns analistas dizendo que isso é seríssimo. É a grande mudança que ocorreu do PT virou um PMDB. Então, falta a ela, talvez, essa coordenação. Como agora ela está perdendo tempo, entre aspas, nessa coordenação com sua base, eventualmente ela está deixando de se dedicar a essa gerência, talvez, de governo. Rafael. Não, acho que concordo, mas acho que ainda a Dilma tem um problema de diagnóstico em relação à gestão macroeconômica e às vezes respinga nessas questões micro e regulatórias. Isso aí é grave o que você está falando, porque se ela tem um problema de diagnóstico em relação à macroeconômica... Eu não diria grave, porque assim... Em outras palavras, menos diplomáticas, que eu, com a prerrogativa da irreverência que eu tenho por ser jornalista, por usar, ela não sabe o que está acontecendo. Então, mas em parte dado que um cenário mínimo aí de crescimento para os próximos 4 anos está garantido, salvo algum fator excepcional, em função de problemas de... Se tiver realmente garantido, né? Olha, digamos, se vamos acreditar nos economistas... Todo mundo começou a falar, você sabe disso, as várias... consultorias disseram isso durante um enorme tempo. Começou com 5, depois era 4,5, depois agora ela está falando em 3,5. O que é a tendência está programando? Acho que no média que vocês de 4... têm alguns dos economistas mais conhecidos. Então, na média de 4, salvo algum... Não desmerecendo a Arco Advice também, mas a tendência é ter um enfoque de economia um pouco mais forte que o de vocês. Então, na média de 4%, acho que parece, salvo algum problema maior de economia, a gente deve estar garantindo. Então, vamos, por hipótese, assumir que isso aí esteja dado. Então, acho que mas o problema é esse. Acho que a gente deve exigir mais do governo, né? Acho que o grande desafio da Dilma, e ela mesma sabe nas suas declarações, é para dar um salto do ponto de vista da magnitude do crescimento econômico, e não só do crescimento econômico, mas de continuidade das melhorias sociais que a gente vem assistindo ao longo aí dos últimos 2 mandatos, desde o Fernando Henrique, passando pelo governo Lula. E aí, nesse sentido, tenho dúvidas que a Dilma vai ser, de fato, um governo reformista. Agora, para não ser alarmista, evidentemente, você tem um problema muito importante para a Dilma lidar com ele, e alguma medida o governo vai fazer isso. Acho que ela tem esse diagnóstico, embora em alguns momentos equivocados, mas se você olhar para essa questão de aeroportos, enfim, que tem sinalizado, o governo sinalizou aí que vai fazer, de fato, um processo de privatização ou de parceria público-privada, independente do nome, muito mais ambicioso do que inicialmente tinha sido sinalizado. Ou do que disse que o faria na campanha eleitoral. Isso, então é uma coisa um pouco mais ambiciosa, falta agora implementar, uma coisa dar uma finalização, mas eu acho que o patamar de julgamento para avaliação do governo Dilma não deve ser só, olha, isso está mais ou menos garantido se ela não fizer Deixa eu pegar um ponto que está causando, porque eu acho que eu tenho a sensação, como jornalista ligado à política, que sempre fui, que possivelmente aí, e eu queria ver o que vocês acham, a gente tenha talvez o desdobramento de uma certa má vontade da sociedade em geral em relação ao governo, que foi a aprovação do sigilo de orçamento para obras da Copa. Isso foi caracterizado pelo Procurador-Geral da República, não é nenhum analista político ou jornalista com essa ou aquela tendência. Ele disse, isto é um absurdo. Escandalosamente absurdo. Eu acho que aí vai ter problemas, vão surgir problemas, provavelmente de reação de setores da opinião pública. Quer dizer, as pesquisas sempre mostram o seguinte, quando você pega questões dessa natureza e vai para baixo, digamos,
na estrutura social, as pessoas menos informadas, menos escolarizadas, tendem a ter uma posição que eu diria diferencial. Aceita o governo, aprova o governo meio acriticamente. Agora, nos setores de ensino médio para cima, né, de uma certa qualificação educacional, tendendo para os níveis de escolarização superior, a crítica vai aumentar, eu acho. Né? Esse é um caso que eu acho que não tem apenas que ver com a questão da capacidade imediata de coordenação do governo. É um problema que, digamos, reflete uma posição a respeito do papel do Estado. Em última análise, a questão aí é a relação sociedade-Estado. Você não pode, em grandes obras, como serão as obras, não é, da Copa e da Olimpíada, imaginar que isso vai ser feito sob sigilo. Veja, no caso da experiência de alguns anos atrás no Rio, o crescimento... Você está se referindo ao Pan-Americano de 2007. O crescimento foi de 800%. Então, a ideia de que você vai... É o nosso dinheiro. Do dinheiro dos brasileiros. Então, é o nosso dinheiro, sai do bolso de cada um de nós. Não é? Agora, a ideia de que você vai ter isso, no caso, não apenas sob sigilo, mas podendo aumentar os orçamentos sem que isso seja submetido aos órgãos de controle, eu acho que o Procurador-Geral da República tem razão, é um absurdo. Provavelmente é anticonstitucional, é inconstitucional. Quer dizer, Ele já assinou com isso também. A ministra Ideli Salvat disse, não, isso diz respeito ao interesse da sociedade e à segurança do Estado. Mas eu queria contrapor aqui a ideia, o interesse da sociedade ou a segurança do Estado não está dependendo, não é, para fazer essa imposição para a sociedade. Na verdade, é uma contradição aqui que precisa ser resolvida. É uma contradição de orientação política, da maneira como o governo vê essa questão. Veja que isso está ligado a algumas outras questões. Ao sigilo, à perenidade do sigilo dos documentos e algumas outras coisas. Quer dizer, não é um bom sinal. Não é, do ponto de vista democrático, eu acho que não é um bom sinal. Eu estou chegando ao final do programa. Eu queria usar essa questão colocada ao Zé Álvaro para que vocês dois também possam amarrar as respectivas considerações. Em torno desse eixo, Cristiano, isso que é caracterizado pelo Procurador-Geral da República como um absurdo, e que está causando severo mal-estar, deixa ou não deixa alguma marca política no governo Dilma? Deixa uma marca ruim, né, William? Porque a pressão hoje da sociedade, ela é por transparência. Ela não é por informações restritas. A sociedade quer saber, ainda mais diante de uma arrecadação tributária cada vez mais recorde, cada vez mais crescendo, a população quer saber, peraí, esse dinheiro está sendo muito bem arrecadado, mas eu quero também saber se ele está sendo também muito bem gasto, né? Então, eu concordo que, na verdade, isso aí ele causa indignação nas camadas maiores da população. Veja que mesmo o episódio Palocci envolvendo, apenas 34% da população se declarou completamente informada sobre esse assunto. Então, é um assunto que realmente não cai no dia a dia das pessoas e que, por isso mesmo, as cobranças, elas não são intensas. E a camada mais baixa da população, enquanto a economia está funcionando bem, enquanto o governo está funcionando bem, gerando emprego, inflação relativamente controlada, ela não vai ficar insatisfeita com o governo por isso. Vai ter suas críticas pontuais, não concordo, mas isso não vai afetar a forma como ela analisa o governo, porque, do ponto de vista dela, econômico dela, a situação está bem, entende? Rafael, as indignações passam e as obras, mesmo superfaturadas, ficam? Olha, eu acho que, enfim, boa parte da opinião pública é isso. Acho que, em parte, porque também a expectativa de boa parte da sociedade, já com a classe política, ela é muito baixa, né? Acho que você tem uma contaminação aí, já tem não separam-se mais o joio do trigo, não se busca mais com tanta ênfase essa questão. Acho que a escolha é ruim, essa medida provisória, especialmente o regime de contratação diferenciada, especialmente do ponto de vista de gestão e aí o espaço do Estado, né? Falta republicanismo um pouco mais forte no Brasil e, nesse sentido, o governo Dilma não dá uma contribuição com essa medida, às vezes tem possibilidade, inclusive, de ser inconstitucional. Muito obrigado. O Globo News Painel está terminando aqui. Eu queria agradecer as participações aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, nossos 3 convidados, 3 cientistas políticos,
começando por José Álvaro Moisés, que é professor do Departamento de Ciência Política e diretor do Núcleo de Políticas Públicas da USP. Agradeço a Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, uma consultoria política que tem sede em Brasília. E agradeço ao nosso terceiro cientista político da roda, a Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Muito obrigado principalmente a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos lá, os outros fatos e imagens da semana. Até logo.